Pai do Senhor, amados, Joab Moreira, gostaria de vos apresentar a nova mensagem do Apocalipse. Na realidade, a mensagem verdadeira do Apocalipse. Muitas diferentes interpretações têm se dado sobre o Apocalipse, sobre as palavras de Jesus quando disse: o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Muita gente não sabe o que Jesus quis dizer com haverá uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá de novo. Se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvará. Tem se dado muitas interpretações sobre o Apocalipse, sobre os selos, trombetas e taças. Mas aqui eu quero apresentar a verdadeira mensagem do Apocalipse. Uma mensagem que me foi dada por Deus. Vivemos num mundo cheio de profetas e pessoas alegando serem profetas, serem apóstolos, trazendo sempre uma nova mensagem. Mas a mensagem que eu vos apresento realmente é a mensagem que Deus guardou para ser revelada nos últimos dias, nos dias no qual vivemos. Então quero fazer uso aqui de Mateus, capítulo 24, verso 21, verso 22, verso 29 a 31. Leiamos. Diz assim: porque haverá uma grande tribulação, qual nunca houve, desde o início do mundo até agora, e nem depois haverá. E se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvará. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Verso 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que Jesus quis dizer com a grande tribulação? Qual a natureza da grande tribulação? Qual a natureza da grande tribulação? Aqui tem alguns indícios do que isso possa significar. Primeiro, Jesus disse que é uma grande tribulação como nunca ocorreu desde o princípio do mundo. Nunca ocorreu. E um outro aspecto dela, que revela a sua natureza, é Jesus dizer que se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvará. O que é essa grande tribulação? Nós vamos entender. Nós vamos ter conhecimento agora. Jesus, segundo Lucas, em Lucas 21, verso 25, ele diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então Jesus, neste texto, ele traz o foco para o barulho do mar e das suas ondas. As nações estarão aflitas por causa do barulho do mar e das suas ondas. O que vem a ser isto? Observe que isso está no lugar da frase grande tribulação. Então a grande tribulação, citada por Jesus em Mateus, é a aflição das nações por causa do barulho do mar e das ondas, registrado por Lucas. Então vemos aqui uma característica da grande tribulação. O mar agitado. O mar agitado. E é um acontecimento nesse texto revelado mundial, porque se refere a todas as nações estarem aflitas por causa do barulho do mar e das suas ondas. O que seria isso? O que seria uma agitação do mar? Certamente, com a agitação do mar significa um maremoto. Um maremoto, deixando o mar agitado com as suas ondas. E é um maremoto global, porque o mar, os oceanos estão espalhados em todo o planeta. Então Jesus mesmo disse:
as angústias das nações, está no plural, são todas as nações em angústia por causa do mar. Então é um maremoto global. Daí eu pergunto, o que tem a ver um maremoto com terremoto? Tem a ver, tem tudo a ver, porque um maremoto é um terremoto no mar, e um terremoto é um terremoto em terra. E em Apocalipse, para completar, em Apocalipse 16, 18 e 19 diz que haverá um grande terremoto como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tão grande foi esse terremoto que a cidade das nações caíram. Então, o abalo do mar será causado por este grande terremoto. É um terremoto global e sem precedentes na história humana. Então as cidades das nações não vão suportar esse abalo sísmico global. Aí aqui eu chamo a atenção para o fato do que Jesus disse, olha só, Mateus 24, Mateus 24, 21, já citado. Haverá uma grande tribulação como nunca houve. Apocalipse está dizendo que haverá um grande terremoto como nunca houve desde o início do mundo, desde que há homem sobre a terra. Mostrando que a grande tribulação é o grande terremoto, que é também o grande maremoto, a aflição das nações por causa do bramido do mar e das suas ondas. Os oceanos se tornarão em tsunamis, mostrando que é a mesma coisa. Olha uma outra relação. Jesus disse que logo depois da tribulação daqueles dias, ou seja, a grande tribulação, o sol escurecerá. Apocalipse 6,12 diz que e olhei e eis e abri no sexto selo, olhei e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício. Então vemos uma grande tribulação que precederá o escurecimento do sol, e um grande terremoto que precederá o escurecimento do sol, mostrando que a grande tribulação é o grande terremoto, mostrando que a grande tribulação é o barulho do mar e suas ondas, os mares se tornando em tsunamis. Mas a pergunta é, o que vai fazer com que o que vai causar esse grande terremoto global? O que vai fazer com que o mar se torne, o barulho do mar e as suas ondas perturbe as nações? O que vai causar este grande maremoto global? O que vai causar? Para responder isto, temos primeiro que responder a pergunta. Veremos primeiro a pergunta, a resposta. Veremos primeiro a resposta à pergunta: o que vai escurecer o sol? O que vai escurecer o sol? Isso está escrito em Apocalipse 9, verso 1 e 2. Ali está dizendo o que vai causar o escurecimento do sol. O que vai causar o escurecimento do sol. Diz assim: e tocando o anjo a quinta trombeta, vi que foi lançada na terra uma estrela, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço e subiu fumaça, e a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Então, o que vai causar o escurecimento do sol? A resposta está no Apocalipse, nesse texto. O texto está respondendo. Um astro cai do céu e escurece o sol e o ar. O escurecimento do sol é o escurecimento do ar, que é o escurecimento da atmosfera, que é um bloqueio da luz solar. É um bloqueio da luz solar. Então, o que vai causar o escurecimento do sol é o que vai causar também o grande terremoto e o grande maremoto que falou Jesus em Lucas 21, 25 e em Mateus e em Apocalipse, conforme já citado, Apocalipse 16, 19 e 20. O que vai causar o escurecimento do sol será a queda de um astro. O texto diz estrela na nossa tradução portuguesa, mas no original diz astro, aster é astro. Esse significado
e dizer que estrela é sol é um significado atual. Jesus está usando o significado daqueles dias, de astro. Então, algo que pode cair na terra vai cair. Então, o que vai cair na terra será o astro que vai causar o escurecimento do sol, será a queda de um astro. E esse astro será um grande cometa. Ele está sendo descrito no Apocalipse. Em Apocalipse 8, verso 8 diz que foi lançado no mar algo que parecia como que um grande monte ardendo em chamas. Olha só, a visão do Apocalipse de João. Olha só a descrição do cometa, do grande astro, foi lançado no mar. Voltando para Apocalipse 9, verso 1 e 2. E o astro recebeu a chave do poço do abismo. Muitos pensam que o astro aqui é um anjo, mas não é anjo. Mas o texto não diz que ele recebe a chave do poço do abismo? Sim, mas isso é uma figura de linguagem. É uma personificação que a Bíblia está fazendo. Não quer dizer que o astro seja uma pessoa. É comum a personificação na Bíblia. Por exemplo, Paulo fala sobre a morte, dizendo que a morte reinou desde Adão até Moisés. E a morte não é um ser vivo para reinar, não tem um reino, não usa uma coroa, não usa um cetro, não usa o trono, não tem súditos. É apenas uma personificação. Então, o astro receber a chave é uma figura de linguagem. E ele recebe a chave, figuradamente, do poço do abismo. O que é o poço do abismo? Para entendermos o que é o poço do abismo, temos que primeiro compreender o que é o abismo. O abismo aqui tem dois significados no Apocalipse sobre abismo. O primeiro é esse, e o segundo é Apocalipse 20, verso 1. Em Apocalipse 20, verso 1, diz que desce um anjo do céu com uma grande chave e abre o abismo. Observe que esse abismo do verso 20 está fechado. Já no Apocalipse 9, é aberto o poço do abismo. Então o abismo não está fechado. O abismo aí está aberto, mostrando não se tratar do mesmo abismo. Mas o que é abismo? Em Apocalipse 17, verso 8 e 9, fala da besta que sobe do abismo. E em Apocalipse 13, 1, fala da besta que sobe do mar. E em Apocalipse 17 ainda, verso 1, fala da mulher que está sentada sobre muitas águas, chamando o abismo de muitas águas e chamando de mar. Mar aqui é muitas águas, isso é, fala de águas oceânicas. Então, o astro cai na terra e abre o poço do abismo, ou seja, o poço dos oceanos. E onde fica? E esse poço do oceano é uma fossa submarina, Mas que fossa submarina poderia receber relevância na profecia bíblica? Que fossa é essa? A fossa mais profunda dos oceanos se encontra no Oceano Pacífico, na Ilha das Marianas. Então o texto está nos dando a referência de onde o astro vai cair. Vai cair aonde? No Oceano Pacífico, na Ilha das Marianas. Ali está o poço do abismo, de Apocalipse 9:1-2. É a fossa submarina mais profunda do planeta, tendo 11 quilômetros. 11 quilômetros. Caberia dentro dela e sobraria espaço e altura para o Monte Everest. Essa fenda, essa fossa, cabe o Monte Everest dentro. O Monte Everest tem 9 quilômetros e a fossa das Marianas tem 11 quilômetros. Olha só como é profundo. Lá é o poço do abismo que o texto está falando. O astro vai cair no poço do abismo. Que tamanho é esse astro? Ele é tamanho do Monte Everest. Conforme já citamos, Apocalipse 8:8 diz que vi cair do céu um grande monte, algo que parecia como que um grande monte. E o maior monte que existe na Terra é o Monte Everest, com quase 9 quilômetros de altura. Então vai ser grande esse astro, aí vai ser um lugar onde o astro vai cair. E chama atenção para o fato informativo do texto,
porque diz que abriu o poço do abismo e subiu fumaça, sendo o poço do abismo, o local do poço do abismo, o Oceano Pacífico. Eu quero informar que no Oceano Pacífico existe o que é conhecido como Círculo de Fogo. Existem ali 450 vulcões que estão ao redor de todo o Oceano Pacífico. 450 vulcões. Olha que exatidão profética. O astro cai e sobe fumaça do poço do abismo. Joel 2, verso 30 fala que mostrarei prodígio no céu, sangue e fogo, colunas de fumaça. Colunas de fumaça está no plural. Olha a exatidão da profecia de Joel, de 700, aproximadamente 700 anos de Cristo, com a profecia de João, escrita mais tarde, 700 anos depois de Joel, possivelmente. 2000 anos antes dos nossos dias, 2700 anos antes dos nossos dias, mostrando que o local do impacto será o Oceano Pacífico. E para completar a informação, as Ilhas das Marianas são 3 ilhas vulcânicas, olha só. E não só isso, no fundo do Oceano Pacífico há 25 mil vulcões de 800 metros para cima, existindo muito mais de 800 metros para baixo. Isso são dados científicos. E a novidade ainda agora, que existe aqui que o fundo do Oceano Pacífico está se partindo. Então o astro vai cair no Oceano Pacífico. E ali será ejetada na atmosfera uma grande quantidade de fumaça produzida pelos vulcões, né? Sem falar no próprio astro, que também em si ele já arranca muito material do fundo, arrancará muito material do fundo do oceano para a atmosfera, que ficará em suspensão e contribuirá para o escurecimento do planeta, o escurecimento do Sol. E observe a exatidão do texto bíblico, como Jesus diz em Mateus 24, 29, logo depois da tribulação daqueles dias o sol escurecerá. Outra tradução diz imediatamente depois da tribulação. A tribulação é a queda do cometa. E logo depois, por causa da grande quantidade de fumaça que será expelida desse lugar para a atmosfera. Então, essa é a grande tribulação de que fala Jesus. Agora, ela não pode durar muito. Ela durará no máximo 2 dias. 2 dias. 3 dias, talvez, entre a queda do astro e o aparecimento de Jesus. Porque quem colocará fim à grande tribulação é a segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem e encontra o planeta mergulhado em trevas, em escuridão. Mas não pode continuar por muito tempo a escuridão, porque a escuridão ela quebra o ciclo alimentar. E quebrando o ciclo alimentar, a vida vai ser extinta em pouco tempo. Então, depois do choque do astro com a Terra, depois do choque, imediatamente, 3 dias depois, Jesus retornará a este planeta e removerá os efeitos da grande tribulação, porque essa é a grande tribulação. Ele removerá os efeitos. Está escrito aonde? Em Mateus 21, 19. Jesus disse que na regeneração o Filho do Homem se assentará sobre o seu trono. E em Atos 3:21 fala que é necessário que o céu contenha Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Então isso fala de uma restauração, significa que o planeta vai passar por uma devastação muito grande. E Jesus vem restaurar o planeta e colocar fim à grande tribulação que vai acontecer. Então essa é a verdadeira mensagem do Apocalipse. Essa é a verdadeira mensagem e significado do que Jesus falou da grande tribulação e que o sol escurecerá. Ninguém sabia disso, mas ela me foi dado por conhecimento, por revelação espiritual. O
o Senhor me deu esse entendimento. Eu sempre preguei sobre escatologia. Meu tema predileto de pregação era escatologia. Mas eu me amarrava num detalhe. Eu me amarrava no detalhe de o que escureceria o sol. Eu não sabia o que era. Andei pesquisando e algumas interpretações foram dadas. Uma delas que seria uma guerra nuclear. Mas uma guerra nuclear acabaria com a vida instantânea na Terra. Para surtir os efeitos da profecia, acabaria com a vida na Terra. E como Jesus voltaria para reinar na Terra sem ter mais ninguém, quando a Bíblia diz que na sua volta haveria pessoas vivas na Terra, então não faz sentido ser uma guerra nuclear. Então, como eu não encontrei o significado exato, eu fui para quem sabia. Eu disse: Jesus, tu disse que o sol escurecerá, então tu sabe o que escurecerá o sol. Então eu te pergunto, o que vai escurecer o sol? E eu comecei a orar nessa intenção de obter resposta. E até nos montes de oração eu procurava a resposta de Deus e pedia a Deus. Até que um dia Deus usou uma irmãzinha que só sabia cantar e orar. Ela não entendia de escatologia, não entendia de teologia, ela só sabia fazer isso. E um dia ela foi usada por Deus para mim e disse para mim que eu estava fazendo uma pergunta a Deus. E a resposta de Deus para mim é que eu devesse meditar na palavra dele, que eu ia obter o conhecimento que eu estava querendo ter. Então, quem me deu esse entendimento foi Jesus Cristo, por revelação, por iluminação. A mensagem está na Bíblia, mas não era conhecida porque está em figura. E os teólogos interpretaram as figuras como quiseram. Mas esse é o verdadeiro significado das figuras do Apocalipse. A grande tribulação será o impacto de cometa com a Terra. Esse é o significado da grande tribulação, um impacto de um grande astro com a Terra, um cometa. Por isso Jesus disse que uma tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. E se aqueles dias não for abreviado, nenhuma carne se salvará, porque isso é um evento de extinção em massa. E a ciência concorda com isso ao dizer que não existe no período humano registro geológico de grande impacto. Não existe. Então é científico, é verdade, vai acontecer. Jesus vive, Jesus ressuscitou, Deus existe. Então não tinha como um homem que viveu há 2000 anos atrás obter essas informações. Então isso anula que o Apocalipse foi inventado. Não é inventado, foi profecia. E a fonte informativa de João está além do seu tempo, porque é científico. Então, queridos amados, essa é a nova mensagem do Apocalipse. Essa mensagem deve ser disseminada, deve ser espalhada, para que a humanidade conheça o verdadeiro significado do Apocalipse e das profecias de Jesus. Amém. Um abraço a todos.